Era um dia ensolarado na capital e os Jaegers fizeram algumas missões aos arredores, sempre se mantendo vigilantes. Tatsumi normalmente ficava junto de Liver ou desdeado porque ele ainda não tinha se acostumado com aquele pessoal e no momento ele estava numa patrulha ao redor das muralhas. Wave estava junto de Tatsumi e apesar de respeitar o silêncio, aquilo já estava deixando Wave inquieto, então ele decidiu puxar conversa com Tatsumi. Ei, Tatsumi, sobre aquilo que você disse quando a gente se conheceu, você poderia elaborar? Tatsumi então olhou para trás e ele não pareceu se incomodar com a pergunta. Você é uma boa pessoa, Wave, eu notei isso há alguns dias, então aqui vai um aviso para você. A capital não é perfeita como você acha que é e eu só estou concordando em fazer parte disso porque tem algo maior, algo mais perigoso que ameaça a todos nós. Wave ficou em silêncio, pois ele realmente não achava a capital perfeita, mas Tatsumi parecia ter visto coisas que ele mal imaginava, e enquanto os dois estavam ali, uma sombra foi descendo lentamente do meio das nuvens em direção aos dois. No mesmo momento a câmera mudava para dentro do palácio da capital, especificamente para o quarto do primeiro-ministro, que estava com um dispositivo em mãos, e aquilo claramente não era tecnologia humana. Ele parecia estar conversando com alguém e aquele ser então dizia: nosso ataque vai começar, você sabe bem o plano, então prenda o máximo de Jaegers que você puder usando os poderes do seu filho e então eu poderei assegurar 100% da sua segurança. O primeiro-ministro parecia muito nervoso. Sim, eu lembro do plano, mas você tem certeza de que o Okuro não vai atacar para matar? Uma risada grave veio daquele dispositivo. O Okuro não vai desobedecer minhas ordens, fique tranquilo. E então aquele dispositivo parou de emitir qualquer tipo de som, se desligando. Foi naquele momento que um estrondo absurdo foi escutado e o primeiro-ministro saiu para o corredor do palácio onde uma parte da parede tinha sido simplesmente destruída. Uma figura usando roupas orientais foi saindo do meio daquela fumaça enquanto os guardas imperiais já entravam na frente para proteger o primeiro-ministro. Okuro deu um pequeno sorriso e com um movimento de sua espada todos os guardas foram mortos. O primeiro-ministro caiu no chão com um pequeno corte na região da barriga e Okuro então levantou a espada para finalizar o serviço, demorando um pouco propositalmente, mas ele se esquivou já que uma rajada de gelo foi em direção a ele. Era Esdeat, Liver, Bose e Kuromi e os quatro estavam juntos, mas foi naquele momento que eles foram pegos de surpresa quando um símbolo de energia surgiu embaixo de todos e com um golpe Okuro impediu que eles saíssem das áreas de teletransporte. Uma figura mascarada estava atrás dos Jaegers com um sorriso grande no rosto e em seguida eles desapareceram sendo teleportados para muito longe da capital. Olha só, parece que eles caíram feito patinhos, Siura falava enquanto tirava o manto. Vocês cumpriram a parte de vocês e como nosso mestre disse, vocês serão poupados pela sua contribuição, Okuro comentou enquanto guardava a espada de volta na bainha. Zelda apareceu ao lado de Siura e do primeiro-ministro, pegando eles de surpresa e uma chama surgiu ao redor deles teleportando eles para um lugar seguro, mas ainda na capital imperial. Okuro e Zelda observavam toda a capital imperial, enquanto isso alguns soldados Devas surgiam em meio aos civis e um pequeno comunicador em seus ouvidos emitia uma voz grave. Não precisam se conter, mostrem a eles que nós estamos aqui, matem todos sem exceção e espalhem sangue pelo nome do seu mestre, espalhem sangue pelo nome de Bankan. Tatsumi e Wave, que estavam do lado de fora das muralhas da capital, escutaram aquele estrondo e viram a fumaça vindo da capital e no momento em que eles começaram a voltar para a capital algo chegou onde eles estavam e uma sombra cobriu eles. Aonde vocês pensam que estão indo? Tatsumi e Wave se viraram no mesmo momento e um ar gélido mandou eles um pouco para trás enquanto aquela figura ficava flutuando sobre eles. Vai, Wave, vai ver o que está acontecendo na capital. Wave ficou confuso. O quê? Eu não posso te deixar lutar sozinho contra esse cara. Tatsumi colocou a mão na frente de Wave. Vai logo e ajude as pessoas, porque esse cara não está sozinho.
Foi naquele momento que Tatsumi e Wave escutaram gritos vindos de dentro da capital. Então Wave rangeu os dentes e se virou saindo dali em alta velocidade. Até parece que eu vou deixar você escapar. A Atrox se preparou para atacar Wave, mas recebeu um soco de Tatsumi diretamente no rosto, que trincou um pouco do seu capacete, o fazendo ir um pouco para trás. Mesmo por debaixo daquela máscara dava para perceber muito bem que a Atrox abriu um sorriso. Então Tatsumi sacou sua espada da bainha e apontou em direção a Atrox. Quem é você, seu Devan desgraçado? Uma risada veio de Atrox. Eu sou a Atrox e venho até você com dois propósitos. Sou sua última e única chance de se juntar ao Império Devan, ou serei a última coisa que você vai ver antes de morrer. Tatsumi cuspiu para o lado ao escutar as palavras de Atrox. Até parece que eu vou me aliar a vocês, seus malditos desgraçados. A Atrox parece ter ficado feliz com aquela afirmação, e um pequeno raio de cor azul surgiu na mão dele, começando a formar uma espada de gelo em sua mão direita, que ele apontou em direção a Tatsumi da mesma maneira que o jovem tinha feito. Eu espero que você não se arrependa da sua tola decisão. A Atrox soltou um grito enquanto avançava em direção a Tatsumi sem nenhuma estratégia ou pensamento e deslocou aquela espada de gelo com o máximo de sua força bruta, desferindo um corte vertical em direção a Tatsumi, que fez a mesma coisa. Porém o golpe dele veio de baixo, e quando os dois se colidiram, uma grande onda de choque percorreu aquela região e a Atrox e Tatsumi começaram a disputar força. Com um movimento rápido, Tatsumi desviou a própria lâmina para o lado, fazendo a Atrox ir de encontro com tudo contra o chão, mas antes de atingir, ele parou no ar à força, causando um pequeno deslocamento de vento. Só que Tatsumi já tinha se agarrado nele quando percebeu o jovem. Acertou um soco na região do seu queixo, derrubando a Atrox no chão e o afundando. Tatsumi então foi emendar um soco direto no centro daquela máscara que a Atrox usa, mas o Devan facilmente segurou o punho do rapaz, o que aumentou o tamanho da cratera abaixo deles. Aquilo pegou o Tatsumi de surpresa, já que a força bruta de Atrox parecia ter aumentado muito de uma hora para outra, e a Atrox encaixou um soco na barriga de Tatsumi que fez o garoto cuspir sangue, e em seguida ele acertou um tapa no rosto de Tatsumi, lançando contra a muralha da capital em uma colisão forte o suficiente para abrir um buraco e fazer Tatsumi atravessar a muralha, só parando depois de atravessar umas 3 casas. Somente um dos braços de Tatsumi estava para fora daqueles escombros, e a Atrox o segurou e o puxou para cima. Comparado ao relatório de Dabura, você ficou mais forte. Ótimo, isso até me traz uma grande nostalgia, pois vocês humanos não perderam o hábito horrível de se aglomerarem nessas construções. Tatsumi abria os olhos, pois ele desmaiou momentaneamente e tentou se recuperar, mas não teve sucesso, e usando Tatsumi como um nunchaku e aplicando uma força absurda, a Atrox começou a devastar aquela área residencial inteira da capital. Em um daqueles movimentos o ombro de Tatsumi deslocou, fazendo o rapaz gritar, e por fim a Atrox o acertou contra o chão, fazendo cuspir sangue, enquanto algumas das suas costelas trincavam. A Atrox deixou Tatsumi no chão enquanto olhava a devastação ao redor, e vendo as pessoas em meio aos escombros, a única reação dele foi dar uma pequena risada, mas a atenção foi voltada para Tatsumi novamente, que se levantava. Ele colocou a mão no ombro do rapaz, mas então recebeu um soco muito forte na região da bochecha, e sua máscara foi completamente destruída, deixando ver sangue saindo da boca e do nariz de Atrox, enquanto ele era jogado para longe. Tatsumi se ajoelhou e seu olho brilhava naquele tom vermelho, enquanto ele ia colocando o ombro no lugar, e seu poder regenerativo ia o curando. Esse louco de merda, antes que Tatsumi pudesse raciocinar, a Atrox surgiu em meio aos escombros, indo para cima dele. Sim, eu quero mais. Me divirta mais. Ele não se regenerou e ainda estava com a face suja do próprio sangue enquanto entrava numa disputa de força com Tatsumi. Vamos elevar um pouco o nível. O olho esquerdo de Atrox brilhou mais no tom azul, e a mesma marca de Tatsumi surgiu, fazendo ele começar a sobrepujar o garoto.
Um trovão azul claro sai da boca de Aatrox e atinge o peito de Tatsumi, mandando ele para trás, onde o peito de Tatsumi ficou congelado e conforme o gelo foi se quebrando, aquela queimadura ficava visível. Sua marca no olho é igual à minha, Tatsumi comentou com um grande temor na voz. Um sorriso surgiu na face de Aatrox e agora seu rosto ficava à mostra com cabelos longos negros, uma barba bem fraca, o olho direito verde e o olho esquerdo com a pupila azulada com a marca ativa. Você finalmente começou a se dar conta, Tatsumi. Ele foi até o garoto, que ainda estava de joelhos, se ajoelhando na frente dele, segurando a cabeça do rapaz para que ele o olhasse nos olhos. Você é um de nós, você é um Devan. Impuro, mas ainda assim você é um Devan. Os olhos do garoto ficavam arregalados, porque então todos aqueles comentários que ele escutou significavam isso. Okuro disse que ele tinha o sangue do imperador, Dabura disse que ele possui um dos tesouros nacionais dos Devas, e tudo começava a fazer sentido para Tatsumi, mas aquele momento foi interrompido. Vai ficar de joelhos. Vai deixar seu irmão mais velho esperando. Tatsumi paralisou com as palavras de Aatrox, porque era impossível que eles fossem irmãos, e Tatsumi não conseguia ver um cenário em que isso seria possível e em que aceitaria, mas quando se deu conta, o braço dele estava atravessado no centro do peito de Tatsumi. O garoto cambaleou para trás, cuspindo sangue, enquanto Aatrox, que segurava o coração de Tatsumi, abriu a boca e comeu uma parte do coração e depois o jogou para o lado. Saboroso. Missão cumprida, o meu irmão traidor está morto. Aatrox se virou para ir atacar outra pessoa e Tatsumi caía no chão com seus olhos se fechando, mas aquela mesma besta aparecia na sua frente e ela abria a boca e engolia o corpo de Tatsumi. Os olhos do garoto se abriram com ambos brilhando em vermelho com aquela marca e Aatrox sentiu algo olhando para trás e abrindo um sorriso, enquanto a lendária Berserker Armor se formava no corpo de Tatsumi. Segunda rodada, eu presumo. Aatrox gritava e ria ao mesmo tempo enquanto falava. A câmera mudava mostrando a capital imperial em si, onde grande parte dela estava destruída. Os Devas não eram numerosos, e mesmo os soldados comuns eram poucos, mas eles eram poderosos, e os Devas de elite podiam matar facilmente usuários de armas imperiais. O general Budou estava protegendo uma grande quantidade de civis e Wave estava com ele enquanto Okuro e Zelda estavam na frente deles. Budou tinha um grande corte no ombro e Wave estava sem um de seus olhos quando uma katana cai na frente deles, pegando Okuro e Zelda de surpresa, e Budou e Wave também. Akame pousa ali já segurando sua espada e empunhando-a contra os Devas ao mesmo tempo em que o rugido de uma criatura alada era escutado, sendo na agenda junto de todos os membros da Night Raid. Budou soltou um suspiro. Nunca pensei que diria isso, mas fico feliz em ver vocês. Continua.